Sim, eu não sabia o que era contrações. Eu, a doula, a estudiosa de coisas de útero, não sabia que era uma contração. Oi, gurias, boa tarde. Sejam muito bem-vindas ao meu canal do YouTube, Fala Ariane. E aí vocês sabem como é que funciona o YouTube, né? Não esqueçam de ativar as notificações, coisar o sininho ali, né? Apertar o sininho para vocês receberem sempre que eu postar um vídeo novo, caso vocês gostem do conteúdo do canal. E dar um like, né? Para depois o algoritmo lá bombar no YouTube. Então, estou contando com vocês para isso, espero que vocês gostem. É o meu relato de parto. Eu sou Ariane, né? Eu sou doutoranda em Psicologia Social e Institucional. Mas é o que eu estava contando para vocês, tá? A Natasha falou que eu tinha que fazer coisas que me dessem prazer, que isso, e então, né, tanto biologicamente quanto mentalmente, isso ia me ajudar com a questão do parto do bebê. Aí foi o que eu fiz, né? Eu passei ali terça, quarta, quinta. Aí chegou quarta-feira, eu fiquei como? Ai, sabe assim? Vai, azar, sabe? Vou deixar, porque a hora que ele quiser, ele vai dar os sinais dele e vai vir. As pessoas assustam a gente, né? Ah, não pode passar muito tempo. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Não mentir. Claro, não é mentira, né, gente? Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu tava no controle. Tava tudo. Não é que eu tava no controle. Tava tudo sendo acompanhado por profissionais que sabiam o tempo certo das coisas, então eu só tinha que confiar. Foi o que eu fiz. Confiei no processo, deixei. E aí, nesse momento, a coisa começou de verdade. E no sábado de manhã, quando eu saí desse limbo de querer que ele nascesse logo, eu comecei a arrumar minhas coisas, assim, tipo, apaguei lá o meu quadro, porque não sabe, eu tenho um quadro de organização bem virginiano, um quadro de organização onde eu colocava, sei lá, todas as minhas datas, todas as minhas coisas de médico. Apaguei o quadro, coloquei frases de afirmação que eu queria lembrar, de dizer pro bebê quando ele nascesse, de lembrar de respirar, de lembrar de não sei o que, essas coisas. Coloquei uma frase de afirmação lá. Dancei horrores, coloquei uma música na minha TV, dancei, etc. Tem um Reels lá no Reels, sei lá, esse negócio que tem lá no Instagram dos videozinhos. Eu vou postar um agora com esse dia, assim, porque eu fui fazendo várias coisinhas. E aí, então foi isso. Dancei, botei música, o Sertãozinho inclusive adora as músicas do Tim Maia, tanto que a gente ouviu um pouco antes dele nascer. Botei música de carnaval e não sei o que, dancei bastante. Aí fui escrever, para quem não sabe também, eu sou escritora, tenho vários contos escritos. Aí fui escrever um pouco, que é uma das coisas que mais me relaxa, que fazia tempo que eu não conseguia parar para fazer. Sentei no sol, lá no pátio da minha mãe, fui escrever e coloquei reza, né, música de batuque para ouvir, que é o que eu ouço geralmente quando eu estou estudando e quando eu quero manter a concentração e que são coisas que me aterram de volta. Foi o que eu fiz, assim, liguei acendo de um incenso, fiquei no meu entrei num globo ali próprio de sensações diferentes, de prazer, de coisas diferentes que me davam prazer. Não tinha ninguém em casa, então eu estava bem de boa, bem tranquilo. E um pouco antes disso também é importante relatar que eu tinha uma sensação de que eu não queria ninguém, eu não queria visita, eu não queria sair de casa, eu não queria nada. Eu tinha essa sensação de que eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu não queria fazer nada, eu queria só ficar de boa, não queria visita, não queria coisa nenhuma. Foi exatamente o que eu fiz, eu me respeitei. Teve uma frase também que a minha psicóloga falou para mim e que era uma coisa muito importante e que, tipo assim, valeu muito para a hora do parto, que era porque eu tava naquela função se eu ia querer piscina, se eu não ia querer, tarará, tarará, tarará. Aí a minha psicóloga, porque só que eu tava com medo de, eu vou incomodar, eu vou incomodar minha mãe, vai ter que montar as coisas, eu vou incomodar a enfermeira obstétrica pedindo isso, pedindo aquilo. E a minha psicóloga falava para mim o tempo todo nos nossos encontros, né? Se não for agora, quando que tu vai pensar em ti? Aí, nesse momento tu tem que pensar em ti, só em ti, mais ninguém. E se não for nesse momento, em que momento vai ser? E isso para mim caiu assim, ó, como uma luva e foi o mantra que eu usei todo o meu trabalho de parto. Eu não estava pensando em nada, não estava pensando em ninguém. Eu só estava pensando em mim e não estava pensando nem no Setondi, se eu bobear, sabe assim? Eu pensei nele no preparatório. Na hora, lá no rolê, eu estava focada em mim, no que estava acontecendo com o meu corpo. Mas eu vou chegar lá. E deixa eu agilizar aqui. Então foi isso, assim. Eu peguei. Aí tá, daí de tarde também eu queria ver os meus cachorros, né?
Eles não moram comigo, mas eu tava com muita vontade de ver eles. E tá com eles, né? Eles me abraçam, pulam, a gente fica tipo, zaga. E aquilo também me deixa com essa sensação de prazer bem grande. E também fui fumar um baseado, né? Não fumei a gestação inteira. Eu perguntei para minha enfermeira se eu poderia. Durante um longo período da minha vida, essa é uma das coisas que sempre me relaxou muito, 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 muito. Então foi o que eu fiz também à tarde, perguntei para as gurias se eu podia e tal, se isso não ia afetar o bebê, aquela coisa toda. Elas disseram que naquele momento não tinha perigo, mais, né? E foi o que eu fiz. Então, assim, eu relaxei horrores. Eu entrei, assim, ó, num mundo de Bob da Ariane e, foi maravilhoso. O meu parto foi maravilhoso, né? Foi um parto, óbvio, mas foi maravilhoso. Todo mundo que me pergunta, como é que foi o parto? Eu digo, foi maravilhoso. Meu parto foi maravilhoso, foi incrível. Aí chegou ali por volta das 7, pouco da noite, eu comecei a sentir as primeiras contrações. Na verdade, meio-dia eu já estava sentindo alguma coisa, mas eu não sabia que eram contrações. Sim, eu não sabia o que eram contrações. Eu, a doula, a estudiosa de coisas de útero, não sabia que era uma contração. Porque eu já estava acostumada a sentir cólica, contrações de treinamento, não sei o que, mas aquela de lá era uma dor diferente. Era uma dorzinha diferente. E ela começou a dar fraquinha, fraquinha, aquela coisa toda, né? E aí chegou mais umas 7 da noite, começou a ficar um pouco mais forte, já não conseguia mais comer, já tava assim, né? Meio. E aí mandei mensagem para as meninas. Mas eu mandei mensagem para as meninas achando, na minha cabeça, que o bebê só ia nascer no outro dia. Porque na minha cabeça ia demorar muito desse período em que eu comecei a sentir as dores até o nascimento do sétimo dia. Então eu liguei para mandei mensagem no grupo do WhatsApp e falei, não precisa vir hoje. Aí elas perguntaram, mas quanto está o intervalo? Porque eu já estava com 2 dedos de dilatação lá na terça-feira, né? E eu não senti nada, eu não senti nada. Eu tinha 2 dedos de dilatação e eu não estava sentindo nenhuma dor. Aí chegou, aí era isso, assim, aí elas, expliquei para elas que eu estava tranquila, não estava sentindo nada, só aquelas dorzinhas de vez em quando, elas queriam saber o período, porque na minha cabeça era uma dor absurda. Meu Deus, ia ser horrível. E aí elas chegaram e mandaram mensagem assim, Ari, a gente vai para aí. Porque já estava de 15 em 15 minutos. Só que na minha cabeça ia nascer só no outro dia. A gente vai para aí, não sei o quê. E aí eu até então estava tranquila, tentei jantar, não consegui, estava meio assim e tal. Comi um pouquinho, inclusive essa é uma dica que eu dou. Comam, comam, comam porque vai precisar de energia. Não consigo, Ariane, não sei o quê. Dá um jeito, empurra, dá um jeito, porque durante, quando o bicho pega mesmo, não consegue comer. Então comam antes, se organizem, deixem o corpo forte, porque depois precisa. Aí é isso, aí chegou lá na hora, ali por volta das 10 da noite, já estavam as pessoas que eu tinha organizado para chegar lá em casa, já estavam lá. Eu também tinha pedido, né, que quando eu iniciasse meu trabalho de parto, avisasse a minha mãe de santo, para que ela acendesse uma vela de 7 dias para Oxum, batesse uma sineta, pedisse por mim. Eu fiz durante a gestação vários rituais, enfim, de agradecimento pelo meu bebê e várias coisas. Então, no momento em que ele nascesse, eu queria que a presença dos meus ancestrais, dos orixás, estivesse comigo. Então, por isso que eu pedi que durante esse momento, quando começasse mesmo, quem estava ali comigo, fizesse essa solicitação. E aí, assim foi feito, né? E aí chegamos no parto, era 10 e pouco da noite, eu já tava assim, um desespero, porque daí sim começou a doer de verdade. Aí, gurias, aí o bicho pegou de um jeitão que eu não sei nem dizer. Aí eu comecei o quê? A me espremer que nem um bicho, sério, eu parecia um animal, assim. Minha mãe tinha preparado tudo na sala, mas eu peguei e estendi meus tapetes de yoga no quarto mesmo, nos pés da minha cama, e ali eu comecei a sei lá, o meu corpo se mexia sozinho, assim. A posição do gato e da vaca, acho que foi a coisa que eu mais fiz. E era meio que sozinho, assim. Não era uma coisa que eu conscientemente pensava e fazia, né? Meu corpo ia fazendo. E ali estavam as meninas para me dar orientação. Elas disseram para mim que não iriam intervir se eu não precisasse ou se eu não quisesse, né? Tanto a doula quanto a enfermeira obstétrica. Minha irmã, minha mãe, né? Vinham ali para ver se eu queria alguma coisa. Tarará. Volta e meia elas me traziam uma água, inclusive eu tomar agora porque eu já estava esquecendo.